Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Oh, escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 Vamos declarar juntos? Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Eu tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Eu creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos. Vamos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Meu sonho agora é o que eu espero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que de pé você está, se está, abra por favor a sua Bíblia, no primeiro Evangelho, capítulo de número 15, vamos ler a partir do versículo 21, vamos falar nesta noite de uma mulher, de uma mãe, que impressionou Jesus. Uma mãe que impressionou Jesus. Mateus, capítulo de número 15, versículos de número 21 em diante. Mateus, capítulo de número 15, versos 21 em diante.
Nos diz assim, queridos: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém? Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Hoje comemora-se o Dia das Mães. E de antemão, eu quero parabenizar todas as mães aqui presentes. Que Deus te abençoe. Que você exerça com muita maestria este ministério que Deus te deu, o ministério de ser mãe. Que você nunca abra mão desse ministério, o ministério de ser mãe. Ser mãe é algo, é um privilégio de Deus. Ser mãe é algo que Deus concede à mulher. E a mulher precisa valorizar o ser mãe. Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê forças para você exercer o seu ministério de mãe. Você pode conquistar o que for. Você pode estar na posição que estiver. Você pode alçar os voos mais altos que você imaginar. Mas não abra mão da grandeza de ser mãe. Porque isso é uma dádiva. Isso é um dom de Deus. Amém? Queridos, a Bíblia Sagrada, ela registra a história de muitas mães. Mães boas, mães nem tão boas assim. Mas a Bíblia registra a história de muitas mulheres tementes a Deus, que no seu tempo fizeram a diferença. Essas mulheres, elas se destacaram num mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todos para cumprir os seus propósitos. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Priscila. Priscila, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 16, versículo 3 e 4, ele vai dizer: saúdem Priscila e Áquila, seu esposo, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim, disse Paulo. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios agradecem a Deus por Priscila e seu esposo. Priscila é um exemplo de uma boa mãe, de uma boa mulher, professora, corajosa, cooperadora
na obra do Senhor. A Bíblia vai falar de Maria, humilde, obediente, pensadora, mãe de Jesus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1,38, palavras dela ao anjo. Maria era uma jovem simples, que foi escolhida no seu tempo para uma grande missão: ser a mãe do Mestre, ser a mãe de Jesus, ser a mãe do Salvador do mundo. Ela não rejeitou essa missão, mas ela aceitou com fé. Maria certamente ajudou a educar Jesus, e anos mais tarde o viu ressuscitado em glória. Temos aqui um exemplo de uma mãe extraordinária. E a Bíblia vai dar exemplo de tantas mulheres. Nós vamos ver que Ana, no livro de Samuel, ela vai orar a Deus dizendo assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em sua libertação. Ana, ela não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus e orou com fé por um filho. Quando Deus lhe deu um filho, ela o dedicou a Deus em gratidão. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta. E se a gente for falar de mães e mulheres na Bíblia, nós vamos encontrar muitas. Mas nesta noite eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra baseada aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 15, sobre esta mulher que impressionou a Jesus. Esta mulher, esta mãe que impressionou a Jesus. A Bíblia diz que esta mulher, a Bíblia declara, Jesus declara, que esta mulher, ela exercitou a sua fé. E a Bíblia diz, Jesus fala, que a fé desta mulher foi grande. É a única mulher na Bíblia a quem Jesus faz essa declaração: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Além desta mulher, a única vez que Jesus falou que a fé de alguém era grande, foi para um homem, para o centurião, que ele disse: homem, grande é a tua fé. Então, lendo o capítulo 15 de Mateus, nós vamos ver essa história dessa mulher cirofenícia, desta mulher cananeia. O cenário dessa história aqui, meus irmãos, é o seguinte: Jesus, nos capítulos anteriores, ele estava sendo muito perseguido em Jerusalém, em Israel. Jesus estava sofrendo uma pressão muito grande. Então Jesus pega os seus discípulos e os levam para um lugar mais distante, e os levam para uma região mais distante de Jerusalém, mais distante ali da Judeia, da Galileia, da Judeia. E Jesus leva os seus discípulos para esse lugar mais distante, para fugir de um grupo que queriam fazê-lo rei, mas não era tempo, não era momento, não era o caso. Jesus então queria fugir daquele grupo. Jesus pega os seus discípulos e sai para um lugar mais distante, também com a intenção de fugir de Herodes Antipas, que queria prendê-lo. Jesus pega os seus discípulos e os levam para um lugar mais distante, porque Jesus queria também fugir dos líderes religiosos judaicos que queriam matá-lo. A pressão estava grande.
Os problemas eram muitos. Jesus pega também os seus discípulos e os levam para um lugar mais distante, a fim também de obter um tempo de descanso. A rotina estava pesada, a caminhada estava intensa, a obra era muito grande. Jesus, por ser homem humano como nós, ele estava cansado e ele queria também retirar-se para um breve tempo de descanso com seus discípulos. Jesus, ele se retirou e foi para uma região que a gente chama de Tiro, que a Bíblia chama de Tiro, os territórios de Tiro e de Sidom. Marcos, no texto correspondente a este, capítulo 7, verso 24, vai dizer assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse. Jesus queria estar um pouco reservado. Jesus queria sair um pouco do foco. Jesus queria esconder-se um pouco, não por medo, mas pelas circunstâncias, por um pouco de tempo. Jesus precisava de retirar-se. Então Jesus, ele retira-se. E da mesma forma que o perfume trai a si próprio, Jesus, sendo o perfume, ele não consegue se esconder. Onde ele estava, os povos afluíam a ele, os povos iam a ele, e Jesus entra naquela casa. Ele não quer ser incomodado, ele não quer que ninguém o saiba. Ele queria, por um pouco de tempo, estar aqui, entre aspas, escondido. Mas ali naquele lugar, irmãos, uma mulher gentia vai até Jesus. Parece que o perfume a atrai até Jesus. Uma mãe vai até Jesus. E o interessante, irmãos, que essa mulher que vai até Jesus, ela não era judia, ela era grega, ela era Ciro-fenícia, era uma mulher que culturalmente o seu povo não costumava ter relação com os judeus, ter relacionamentos com os judeus. Culturalmente, o povo daquela mulher era um povo que historicamente tinha tido problema com os judeus. Aquela mulher, aquela região estava distante ali da Galileia, cerca de 25 milhas. Ela era gentia, ela era pagã. Aquela mulher, ela era um produto da antiga adoração de Baal. Provavelmente ela e seu povo adoravam ao deus Astarte e outras divindades pagãs que eram populares naquela época. Não existia nenhuma relação, nenhuma diplomacia entre esses dois povos, judeus e o povo desta mulher. Existia uma inimizade entre esses dois grupos. Tanto é que em Deuteronômio capítulo 7, versículo 2, Deus vai mandar destruir completamente esse povo. Deus dá ordem ao povo de Israel quando conquista aquela região. Deus dá ordem para destruir completamente. Deus não queria que ficasse ninguém vivo, para que não suscitasse descendência
e que esses povos continuassem existindo. Deus queria que esse povo fosse exterminado da face da terra. Lá em Deuteronômio, Flávio Josefo, um historiador judeu, ele afirma que o povo de Tiro, ele afirma, abre aspas, são os nossos piores inimigos, fecha aspas. O povo de Tiro, segundo Flávio Josefo, eram os piores inimigos dos judeus. Deus, então, manda destruir esse povo. Flávio Josefo, ele ainda vai dizer que quando os judeus se rebelaram contra Roma, o povo de Tiro, o remanescente, matou e aprisionou muitos judeus. Eles eram crudelíssimos, era um povo muito cruel. Essa mulher, Ciro Fenícia, essa mulher cananeia, que a Bíblia diz, era uma mulher que fazia parte de um povo que era os piores inimigos do povo de Israel. Jesus chega ali, aquela mulher se vendo numa situação muito difícil, porque ela vê a sua filha miseravelmente endemoniada. Eu não sei como que ela soube de Jesus, como ela conheceu Jesus, como ela soube da história de Jesus. Acredito que os muitos milagres de Jesus se propagavam por todos os lados. Certamente essa mulher deve ter ouvido falar que esse homem fazia milagres, esse homem poderia resolver o problema dela. E a verdade é que essa mulher, ela viaja a uma certa distância, ela deixa tudo de lado, ela rompe as barreiras religiosas, essa mulher rompe as barreiras culturais para buscar um socorro, não para ela, mas para buscar um socorro para sua filha. Coisa de mãe, coisa de mãe. E isso nos chama a atenção, porque no versículo 22 do texto que nós lemos, vai dizer que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Preste atenção nisso. Quem estava endemoniada era a filha. Ela poderia ter chegado para Jesus e falado, e dito, implorado: Senhor, tenha misericórdia da minha filha, porque ela está miseravelmente endemoniada. Mas observem os irmãos, que o texto diz que aquela mulher chega para Jesus e ela não pede misericórdia para a filha dela. Irmã Esther, ela pede misericórdia para ela. Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é intercessão. Isso é interceder por alguém. Isto é interceder por alguém. Você só consegue interceder por alguém quando você sente a dor de alguém. Você só consegue interceder por alguém quando você se coloca no lugar dessa pessoa que está sofrendo. E mãe é assim. Mãe é desse jeito. Mãe, com relação aos filhos, abre mão de tudo. Abrem mão de tudo. Nesse caso, essa mulher nem se preocupou com a cultura religiosa da época. Ela nem se preocupou com as diferenças culturais existentes entre esses dois povos. Ela não se preocupou. Ela queria era socorrer a sua filha. Para ela,
Imagina, ela deve ter pensado, custe o que custar, eu vou até esse homem, eu vou até Jesus, porque esse homem pode resolver o problema da minha filha. Mãe, às vezes dá vida por filha. E a verdade é que esta mãe, ela estava disposta a deixar todos os obstáculos, todas as barreiras religiosas, culturais, outras quaisquer, para encontrar-se com Jesus. Jesus está retirado com os seus discípulos. O texto que eu disse de Mateus, de Marcos, diz que ele entra numa casa porque ele queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas aquela mulher, ela rompe a barreira, e aí ela enfrenta uma outra barreira, que é a barreira daqueles que estavam entre ela e Jesus, os discípulos. Os discípulos se tornaram para aquela mulher uma barreira, porque na primeira fala daquela mulher, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Qual foi a reação primeira de Jesus? A Bíblia diz: Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher rompe a primeira barreira religiosa, a segunda cultural, chega até ali próximo de Jesus, dá o grito, reconhece ele como filho de Davi. Jesus ouve, mas não responde palavra alguma. Será que já aconteceu com você de você fazer uma oração a Deus? Você está pedindo uma resposta para Deus e parece que Deus não está te ouvindo? Deus não fala nada, Deus não responde nada. Foi mais ou menos assim que aconteceu com esta mulher, ou exatamente assim. Ela intercede pela filha, Jesus não lhe responde palavra. Quanto tempo tem que você está pedindo uma resposta para Deus acerca de determinado assunto e Deus está no silêncio? Quanto tempo tem que você está orando pelo seu filho, pela sua filha, ou por uma outra causa qualquer, e Jesus está no silêncio? Deixa eu te dizer uma coisa: no silêncio de Deus, Ele está trabalhando. No silêncio de Deus, Ele está trabalhando. Vamos nos espelhar nesta mulher e vamos nos inspirar nesta mulher, nos pontos que ainda vou discorrer. Esta mulher implora ao Senhor, clama por socorro, clama por misericórdia, mas Deus não lhe responde palavra. Nós vamos perceber, irmãos, que o silêncio de Jesus não desanimou aquela mulher. O silêncio de Jesus não fez aquela mulher desistir. O silêncio de Jesus não fez aquela mulher parar de clamar. Sabe o que aprendemos aqui? É que nós temos que perseverar, é que nós temos que persistir, porque às vezes estamos orando e Deus não está nos respondendo, está no silêncio. Mas Ele não está de braços cruzados, Ele está no trono, Ele tem o controle, e a seu tempo, não no meu tempo, Ele se levantará, Ele dará a ordem, e a tua vitória você vai alcançar.
Não desista, portanto, não pare, portanto, não desanime, não pense que Jesus não está te ouvindo, Ele está sim te ouvindo, Ele está sim te escutando. No silêncio dEle, Ele está trabalhando. Não pense que essas suas orações que ainda não foram respondidas vão ficar sem resposta, porque quando o justo ora, Deus ouve e Ele responde às nossas orações. Não pense que Ele não está te ouvindo. As nossas orações, fala em Apocalipse, que elas são recolhidas e estão em taças de ouro. A sua oração, Deus ouve. Davi no Salmo 55:17 ele vai dizer: de manhã, de tarde e ao meio-dia clamarei, e Ele ouvirá a minha oração e responderá o meu clamor. De manhã, de tarde, meio-dia, clamarei, gritarei ao Senhor. Ele ouve a minha oração. Ele responde a minha oração. O que temos que entender é que Ele vai responder no tempo dEle, não vai ser no seu tempo. E se você tiver firmeza para perseverar, no tempo dEle, Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Não pense que Jesus não está ouvindo a sua oração. Está ouvindo sim. Ele vai te responder no tempo dEle. Nós vamos perceber que esta mãe, ela estava disposta a tudo. Ela estava disposta a enfrentar tudo pela libertação da sua filha. Uma mãe extraordinária, uma mãe notável, uma mãe que faz a diferença no seu tempo. Ela vai colocar a sua fé em Jesus. Ela vai colocar a sua fé em Jesus Cristo e vai acreditar que Jesus pode resolver o seu problema. Uma boa mãe, essa mãe extraordinária, essa mãe que impressiona Jesus, ela vai reconhecê-lo como seu Senhor. Ao se dirigir a Ele, ela o reconhece como Senhor, muito embora ela não fosse judia. Era uma estrangeira, mas ela o chama, meu Senhor. Tem misericórdia de mim. Ela o reconhece como Senhor. Ela o reconhece como Senhor. Ela estava reconhecendo-o como aquele que é supremo em autoridade e como aquele que é soberano e onipotente. Quando você coloca Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você está reconhecendo a sua soberania, você está reconhecendo a sua autoridade, você está reconhecendo o seu poder, você está reconhecendo que Ele pode todas as coisas e que o seu problema é nada diante dele. Aquela mulher o reconhece como Senhor, muito embora ela não fosse do seu povo. Ela o chama Senhor. Ela o reconhece como filho de Davi. Quando ela o reconhece como filho de Davi e o chama Senhor, filho de Davi, ela está reconhecendo que Jesus, Ele era realmente o Messias prometido aos judeus. Os próprios judeus vieram a rejeitá-lo. A despeito de todos os milagres extraordinários que Jesus fez. Curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, acalmou o vento, acalmou a tempestade, demonstrou seu poder sobre as enfermidades, demonstrou seu poder
sobre a natureza, demonstrou seu poder sobre os demônios, demonstrou seu poder sobre a morte, demonstrou quem era ele. Ainda assim, os judeus o rejeitaram. Mas esta mulher, mesmo não fazendo parte do povo escolhido, essa mulher reconhece Jesus como filho de Davi. Em outras palavras, ela estava reconhecendo ele como o Messias prometido pelos profetas. Esta mulher, esta mãe, ela reconhece Jesus como Messias. Quando ela assim o reconhece, ela estava reconhecendo que ele era o único que podia realmente ajudá-la e podia realmente libertar a sua filha. Esta mãe, então ela chega até Jesus mais uma vez, porque depois do primeiro momento que ela clama a Jesus e Jesus não lhe responde palavra alguma, os seus discípulos se aproximam de Jesus, chegam ao pé dele, e aí aos discípulos agora é que vai rogar. Diz a Bíblia, os discípulos rogaram-lhe dizendo: despede essa mulher vem gritando, vem atrapalhando, vem importunando atrás de nós. Jesus, manda essa mulher embora. Olha a outra barreira que essa mulher enfrenta. Pessoas, às vezes, tentam nos impedir de tomarmos posse da minha bênção, da nossa bênção. Tem muitas pessoas que estão dizendo para você: desiste, não vai ter jeito não. Pede logo o divórcio, vai embora. Esse marido não tem jeito. Desiste. É muito concorrido, essa vaga você não vai conseguir. 10 mil candidatos, uma vaga só. Desiste. Casamento, desiste. Sua idade já passou. Você não vai conseguir casar. Tem pessoas que se colocam entre nós e a nossa bênção para tentar nos fazer desistir. Os discípulos chegam para Jesus: despede logo essa mulher, manda essa mulher embora, essa mulher está atrapalhando a gente, vem gritando. E ele respondendo diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher mais uma vez se aproxima de Jesus, torna a adorá-lo, dizendo: Senhor, socorre-me. Mais uma vez ela reconhece o senhorio de Cristo. Mais uma vez ela o chama de Senhor. Mais uma vez ela reconhece a sua autoridade. E ela clama por socorro. Agora, observe o que Jesus vai dizer. Na primeira interpelação daquela mulher, ela vai dizer, Jesus não vai dizer nada. Agora, Jesus vai responder. Jesus vai dizer para aquela mulher, quando lhe pede socorro: não é bom pegar o pão dos filhos, os judeus, e deitá-los aos cachorrinhos, os gentios. Jesus veio para os judeus, para Israel. Os filhos aqui eram os judeus, os da casa de Israel. E Jesus disse que veio para os perdidos da casa de Israel. Essa mulher não era da casa de Israel, era de um outro povo que já era para ter sido exterminado. Ela era sobrevivente, remanescente de um povo que Deus já tinha mandado extirpar da face da terra. Naquela época, existiam dois grupos de povos, judeus e gentios. Quem não era judeu era gentio. Os gentios eram considerados como cachorros. Cachorros, literalmente. Isso era uma forma de desprezar os que não faziam parte
daqueles que eram da casa de Israel. Lembram daquele texto de Apocalipse 22:15? Que diz assim: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros. E lá lista uma série de grupos de pessoas que vão ficar de fora do reino. Quando fala ficarão de fora os cães, é esse povo aqui, gentio. Eram pessoas que não faziam parte do grupo escolhido, a casa de Israel. E Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, não é bom eu pegar o pão que é para os filhos de Israel e dar para vocês que são cachorros. Olha a resposta. Se fosse você desistia? Qual seria a minha reação, a sua reação diante de uma resposta dessa? E aí eu digo que a gente precisa se espelhar na perseverança dessa mulher, porque nós vamos ver ao final desse texto que essa mulher impressiona Jesus. Nós vamos perceber ao final desse texto que essa mulher, ela cai na graça de Jesus, e Jesus concede o desejo do coração dela. Jesus vai responder a sua oração, Jesus vai responder vai libertar a sua filha. Mas a atitude dessa mãe, a perseverança dessa mãe, é que vai impressionar Jesus e vai levá-la à vitória. Senhor, socorre-me. Ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aí nós vemos a reação dessa mulher no texto seguinte, irmãos. Essa mulher, e aí eu que estou dizendo, humildemente, a Bíblia não usa essa palavra humildemente, mas eu estou dizendo humildemente, aquela mulher vai dizer: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a atitude desta mãe. Sabe por que essa mulher está se humilhando assim? Sabe por que essa mulher está pagando o preço? Porque ela tinha uma filha que precisava de um socorro. Ela tinha uma filha que precisava de uma libertação. E esta mulher, então, ela vai dizer de forma muito perseverante para Jesus: tudo bem, Jesus, eu sei que o Senhor veio para os da casa de Israel, eu sei que não é justo o Senhor dar para mim, que sou cachorro, cachorra, cã, cadela. Eu sei que não é justo o Senhor pegar o que é deles e dar para mim. Mas sabe de uma coisa, Jesus? As migalhas que os senhores não querem, que caem da mesa deles, que eles desprezam, os cachorrinhos vão lá e comem. Uma migalha dessa basta para mim, Jesus. Irmãos, após ela dizer essas palavras, Jesus vai dizer para aquela mulher: ó mulher, percebo que grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E diz o texto: e desde aquela hora a sua filha ficou completamente liberta, sã, curada. Atitude de uma mãe sábia, atitude de uma mãe perseverante, atitude de uma mãe que tem uma fé, mas não apenas uma fé, ela tem uma grande fé. E a grande fé que esta mãe demonstrou tocou o coração de Jesus. E quando tocou o coração de Jesus, o milagre que ela tanto queria, ela recebeu. Vamos aprender com esta mulher. Não olhem para as barreiras,
Não olhem para os obstáculos. Não olhem para aqueles que estão querendo desestimular você, desanimar você, fazendo você parar. Olhe para Ele, Jesus. Ele sim, Ele pode resolver o seu problema. Então, mãe, persevere, irmão, persevere. Persista. Ainda que pareça que Jesus não está te ouvindo, Ele está sim te ouvindo, e no silêncio dele, Ele está trabalhando em seu favor. Na primeira tentativa não deu certo? Persista. Na segunda tentativa não deu certo? Continue. Terceira tentativa não deu certo? Não volte atrás. Vá tentando, porque vai dar certo. A vitória é sua em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a vitória é sua. Observe a sequência dos eventos. Ela pede para Jesus ajudar a sua filha. Ele não lhe responde nada. Os discípulos pedem para Jesus mandar ela embora. Jesus disse aos discípulos que seu ministério era principalmente para os judeus. Ela então cai prostrada diante dele e pede novamente. Ela agora dirige a ele pela primeira vez e diz, ele agora dirige a ela pela primeira vez e diz a ela que não é lícito pegar a comida dos filhos e dar a um cão. Agora, queridos, ela mais uma vez persevera, ela não desiste. Ela pede pelo menos um pouco de migalhas da mesa do mestre. E aí Jesus ficou impressionado com a fé daquela mulher e curou a sua filha. Se você tiver a fé desta mulher, mãe, se você tiver a perseverança desta mulher, se você reconhecer o senhorio de Cristo, se você se mantiver firme, a sua resposta vai chegar. A bênção vai alcançar a sua casa. A bênção vai alcançar o seu marido, vai alcançar o seu filho, vai alcançar o seu trabalho, vai alcançar a sua saúde, vai alcançar as suas finanças. A bênção vai chegar na sua casa. Vamos ficar de pés. Essa mulher, ela obedeceu Mateus 7,7, né? Que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa mãe continuou buscando, procurando, batendo, até que o Senhor respondeu. Uma mãe deve se preocupar com o bem-estar de seus filhos, deve fazer o que puder para ajudar os seus filhos, deve colocar a sua fé em Jesus Cristo, deve persistir até segurar a bênção nas suas mãos e não soltar mais. Amém, irmãos? Que você possa guardar esta palavra no seu coração, que nós possamos seguir o exemplo desta mulher em busca das nossas vitórias. Amém? Tem alguém nessa noite aqui que quer receber Jesus no seu coração? Tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Jesus, quer aceitar a Jesus? Tem alguém aqui nesta noite, quem sabe entrou aqui nesta igreja com um problema, com uma dificuldade, uma dor, algo que você não consegue resolver, só Jesus? Essa mulher tinha um problema que só Jesus podia resolver. Quero dizer para você que esse Jesus que curou a filha desta mulher, Ele está aqui para curar você, para abençoar você. Eu queria chamar aqui todas as mães. Todas as mães, venham aqui à frente agora, eu vou orar por você. Pode vir aqui.
Jesus vai abençoar a sua vida. Jesus vai abençoar a sua casa. Jesus vai abençoar a sua saúde. Jesus vai abençoar os seus filhos. Jesus vai abençoar, vai dar vitória. Você crê nisso? Estenda a sua mão, igreja, estende a mão para cá. Meu Deus, aqui estão as mães, ó Senhor Jesus, que vieram cultuar o Senhor aqui nesta noite. Sei que o Senhor, Pai, já recebeu o culto das tuas filhas. Nós queremos nesta hora, meu Pai, apresentar cada mãe aqui presente, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ajudá-las, ó Senhor Jesus, nesse ofício de ser mãe, com suas muitas responsabilidades. Tem mãe, ó Pai, que é mãe e que é pai. Cuida do filho, porque quem sabe o pai está ausente por um motivo inesperado, um motivo, Senhor Jesus, qualquer. Ela é mãe, ela é pai, ela educa, ela cria, ela sustenta, ela ensina. Meu Deus, nós temos mães aqui, Senhor Jesus, que trabalham fora, está no mercado de trabalho, que cuida dos seus afazeres domésticos, que tem tantas atividades no dia a dia, meu Deus. Ajude as tuas filhas, ó Pai, que elas possam exercer as suas atividades com maestria, que elas possam, meu Deus, estar sobretudo educando os filhos que o Senhor as deu, segundo a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, dá saúde para cada uma, multiplique os anos de vida de cada uma. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aquelas que têm o seu companheiro, abençoe o seu companheiro, abençoe o seu marido, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o lar das tuas filhas. Abençoe, meu Pai, o emprego, abençoe, Senhor Jesus, as finanças, abençoe, meu Pai, a família. Pai, em nome de Jesus Cristo, cubra estas mães de bênção, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Concede o que deseja o coração de cada uma delas, ó Pai, segundo a tua vontade. Apressa em socorrer as tuas filhas, ó meu Pai. Ó Senhor, muitas estão pensando que o Senhor nem as estão ouvindo, Pai, porque o Senhor está no silêncio, como não respondeu palavra alguma a esta mulher cananeia. Deus, em nome de Jesus Cristo, cada uma tem uma dor, cada uma tem um sofrimento, às vezes carregam uma cruz. Ajuda as tuas filhas a carregarem a sua cruz, Pai, em nome de Jesus Cristo. Socorre as tuas filhas, venha ao encontro delas, ó meu Pai, trazendo vitória, bênção e respostas para elas, ó meu Deus, nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Deus abençoe cada mãe. Volte para o seu lugar sob os aplausos da igreja. Glória a Deus.